Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Fala Gol, um podcast oferecido pela Copego, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Estado do Ceará, e também da COPED, Cooperativa dos Pediatras do Ceará. O podcast Fala Gol, como você já sabe, tem sempre um assunto sobre saúde e bem-estar. E faça o seguinte, se você está nos acompanhando pelo canal do YouTube, se inscreve lá no canal, ativa as notificações, dá um like, para o algoritmo do YouTube entender que é um conteúdo relevante e distribuir aí para o maior número de pessoas possível. Lembrando também que nós estamos no Spotify, sempre levando um assunto com segurança e credibilidade. E hoje a Renata trouxe mais uma convidada para falar com a gente. Quem você trouxe, Renata? A Rayane Cavalcante, que é dentista, e hoje vai falar sobre saúde bucal e sua relação com o corpo. Rayane, tudo bem? Tudo bem. Graças a Deus. Rayane, a gente fica muito agradecido pela sua presença. Realmente, Certo. fico muito lisonjeada também pelo convite. Que bom. E um assunto bem bacana, quando a Renata passou para mim, rapaz, é interessante. A relação entre a saúde da boca, né? Como você trata a sua boca com o seu corpo, Isso. né? Impacta realmente? Porque as pessoas têm o costume de achar que a odontologia vai ser separada do corpo, né? Você vai tratar só a boca. E não é assim, né? Eu recebo pacientes que tem diabetes lá no consultório, e a gente percebe que a gengiva do paciente com diabetes é diferente do paciente que não tem. Por conta da diabetes, ela vai ter um mediador lá de inflamação. Então, a gente vai ver a diferença ali naquela resposta imunológica, que a gente já vê, opa, tem um sangramento aqui, a gente vê uma diferença. Assim como também a doença periodontal vai interferir diretamente nos mediadores de inflamação da diabetes, né? Então, vai ser o quê? Vai ser uma ligação ali que precisa de um tratamento mútuo, porque senão vai ser uma complicação para os dois lados, tanto para o endócrino quanto para o dentista. Porque você falou de gengiva. Quando a gente fala de dentista, vamos ao dentista, a gente vai cuidar dos dentes. Sim. Né? Vamos cuidar dos nossos dentes. E aí, mas a saúde bucal, ela engloba tudo que está dentro da boca, é isso? Isso. Gengiva, língua e Mucosa, que mucosas, bochecha, dentes, tudo. Sim, exatamente. E aí você, de acordo com o que está acontecendo dentro todo esse ambiente, pode impactar no seu corpo ou é o contrário? Tipo, como na questão da diabetes, o que está interno, está dentro do seu corpo, pode ter um reflexo na sua boca. E vice-versa. Ah, então os dois lados Isso. podem acontecer. Elas vão estar ali totalmente interligadas. Certo. Uma doença cardiovascular, ela pode ter uns sinais e sintomas ali na boca também. Na saúde da mulher, como um todo, né? Uma paciente que ela tem síndrome de ovário policístico, ou ela até mesmo está no período menstrual ali, a gente vai ver esses sinais, esses sintomas refletidos na saúde bucal. Olha aí, que interessante. Então, a forma com que você... como ocorre dos dois lados, né? Assim, da boca para o corpo e do corpo para a boca, Sim. a forma com que você trata os seus dentes, né? Trata a saúde da sua boca, Vai impactar pode diretamente. gerar algum tipo de problema Isso. na sua saúde. Quais são os problemas que podem ocasionar? A saúde periodontal, eu sempre gosto de falar de gengiva, porque é a parte que eu gosto muito. Sim. E aí a gente consegue ver a diferença no paciente que ele tem, como eu te falei, uma diabetes, um distúrbio de tireoide, ou toma medicação para ansiedade. Até mesmo pacientes ansiosos, eles tendem a ter uma doença que a gente chama de bruxismo, que é aquele apertamento do dente. E aí a gente tem vários dispositivos para tratar, terapias como agulhamento a seco, placa de bruxismo. Então, assim, é tudo totalmente interligado. Mas tem coisas, tipo assim, se você começa a não cuidar bem, né? Não escovar os dentes da maneira correta, o que é que pode impactar? Fora os problemas que ocorrem na boca, né? Fora já cárie, né? Esse tipo de... o que é que Sim. pode impactar no corpo ou não? O que está aqui... Por exemplo, esse caso da diabetes, um paciente que ele tem uma saúde periodontal, uma saúde gengival alterada, vai interferir diretamente nos controles glicêmicos claro, ali do paciente. Entendi. Então, é uma terapia de mão dupla, né? Entendi. E quais são os cuidados que a gente tem que ter? Vamos dizer assim, como é que... Porque eu aprendi desde sempre que nós temos que escovar os dentes 3 vezes ao dia. Esse é a cartilha, né? Ao De acordar,
Antigamente dizia até assim, antes e depois das refeições, escovar os Sim. dentes, mais e só, né? Assim, não tinha... É o correto isso ainda hoje, ou tem mais alguma coisa que precisa ser feito? É realmente isso? Hoje a gente vê na internet, né, Hum, nas redes sociais da vida, que vários kits milagrosos de higiene que vão deixar os dentes brancos, e hum, não é assim que funciona. O básico que funciona, né, na verdade, a escovação bem feita, o uso do fio dental, até porque a escova não vai conseguir limpar totalmente ali regiões entre um dente e outro. Então, você vai usar o fio dental até ali na gengiva. Aí, os pacientes dizem, ai, doutora, mas sangra. É normal sangrar no início, porque hum, você não tem aquele costume. Então, vai sempre ter um resquício de placa bacteriana ali entre a gengiva e o dente, que a escova não consegue tirar. Então, hum, por isso que o fio dental vai ser extremamente importante ali nesse caso. hum. Então, usar o fio dental, né? O fio dental é tão importante quanto a escovação. Botar a escovação. E Sim. realmente é interessante, você começa a se acostumar com o fio dental, quando você não passa, você fica mal, né? Sim, É você fica como se, assim. não, é como se você não tivesse escovado os dentes direito. Por É, mais que você escove, quando você sim. almoça, não passa o fio dental e escova os dentes, para quem é Parece que fica alguma acostumado, coisa presa ali que com a sujo, escova não sai. E de você, fato fica. né? Uhum. E fica sujo. E o impacto de não passar o fio dental, o que é que pode acontecer? Vai causar inflamações, Ah, cárie interproximal, que é a cárie entre um dente e outro. Às vezes é uma cárie que ela não vai estar tão visível quanto se fosse num dente na frente, mas aí você começa a sentir uma dor ali quando você toma água gelada, hum, come um doce. E aí, visivelmente, você, paciente, não vai conseguir identificar isso. Aí quando você vai lá pro consultório, que eu examino, eu vejo, epa, tem hum, uma atividade assim suspeita aqui entre esses sim. dentes. E a gente examina e vê que tem uma cárie. E a consequência é por causa disso. Na verdade, é, o fator causal disso seria não, como é que eu posso dizer? A não higienização É correta, exatamente a falta do fio a dental ali falta do fio naquela dental. região. Uhum, E como é a forma correta de passar? Porque normalmente, assim, é meio que automático, né? uhum, Quem é acostumado a passar fio dental, você passa nos dentes aqui da frente e passa nos de trás. Você tem que passar em todos os dentes, que eu fui no dentista uma vez e ela passou. sim, A forma com que ela passou o fio dental a mim foi totalmente diferente sim. da forma com que eu passei. Primeiro que ela passa e ela passava e depois usava outro pedaço para passar em outro Sim, canto não e é a o gente mesmo tem, pedaço que pois a você. gente, o Porque é como problema se é você esse. limpasse ali, aí E você levasse traz o ele resíduo sujo e pro. volta e traz lá Uhum. pro outro. Então a gente tem que fazer essa troca assim dos lados. E é como se estivesse abraçando mesmo o dente até a gengiva e Ah, voltando, não é só passar entre um dente e outro, né? você tem que meio que abraçar, É, jogar. abraçar assim o dente. Sempre faço isso pros pacientes. Você abraça e E vem puxando. E aí troca o fio e continua assim. em todos os dentes. É. Em todos os dentes. Uhum. Certo. E essa questão da escovação, realmente tem uma média por dia para você fazer? O padrão é esse, né? Hum, Geralmente quando você acorda, depois do almoço e quando vai dormir. Quando vai dormir é a mais importante de todas, claro. porque quando você dorme, o seu fluxo salivar diminui. E aí isso aí vai ser um fator assim perfeito para a proliferação de bactérias ali. Hum. Então a mais importante é antes de dormir. Enxaguante bucal, assim, é recomendado mesmo? Tem gente que só tem aquela sensação de limpeza quando usa, Ah, né? Mas ele é totalmente dispensável, porque é? você pode escovar, fazer uma escovação bem feita, usar o fio dental e usar ele só para ficar com aquela sensação de hálito, De mas, fresco, né? mas limpar mesmo que vai limpar é a ação manual. E tem, eu ouvi dizer, não sei se é verdade, é boa a nossa conversa que eu vou tirar essa dúvida, que tem uns enxaguantes bucais, acho que é aquele Listerine, para que ele botava na boca e ele, você não demorava muito com ele na boca não, porque ele ardia, Ardia, né? e a propaganda dele até mostrava como se fosse uma explosão dentro da boca, uma Uhum, coisa assim, que dava uma sensação como se estivesse matando as coisas. Mas ele tinha álcool. uhum. E aí eu ouvi em algum canto que o álcool não faz muito bem. Eu não recomendo os É enxaguantes com verdade isso, álcool, é? não, porque ele desidrata a mucosa, que Hum, vai ser a área da bochecha, a gengiva, a língua, vai ficar com aquela sensação de ressecamento na boca, e não é ah, interessante. Então, eu sempre indico sem álcool. o sem álcool mesmo. Uhum, sim. Mas na realidade, se você escovar os dentes bem, não É vai só fazer. um cuidado assim a mais. Um perfume. É um perfume. É, Quando você um sai, você perfume. bota um perfume, né?
Aí Aham. você coloca ali o perfume para dar essa sensação. Outra coisa que eu vejo que tá tendo muito em alta, Ayane, é essas. Porque tem um clareamento. Eu queria saber o impacto disso no corpo da pessoa. Porque tem um clareamento de dente que é um produto, né? Uhum. Que é você coloca o produto e vai clareando. Eu acredito que esse não faça mal. Faz mal a dentição? O que a gente usa é o peróxido de hidrogênio, né? E também tem o de carbamida, mas o que eu uso hoje no consultório é o peróxido de hidrogênio. E aí a gente sempre faz 3, 4 sessões de consultório. Ele só vai ser contraindicado para mulheres grávidas, que estão Hum, lactantes. E assim, pessoas que estejam com a saúde bucal ok, né? Porque eu sempre falo isso para os meus pacientes. Porque eles vêm para mim no Instagram querendo colocar resina e fazer clareamento. Aí eu sempre digo, a gente primeiro tem que organizar a casa para depois cuidar da decoração. Chega bom. paciente com a gengiva inflamada, com cárie, e aí eles estão, mas eu queria fazer um clareamento. Eu falo, calma, a gente primeiro tem que organizar tudo aqui para depois a gente partir para a área estética. E assim, não tem nenhuma contraindicação a não ser nesses casos, né? Uhum. A gente precisa cuidar da saúde bucal como um todo para depois partir para a área estética, mas assim não vai causar nenhum dano no dente. Tem algumas pessoas que sentem sensibilidades, mas aí a gente consegue conversar melhor na consulta sobre isso. O paciente me conta, eu já tenho sensibilidade tomando água gelada. Aí eu digo, então vamos fazer aqui um protocolo de sensibilidade para que você não sinta mais quando a gente estiver fazendo o clareamento. E aí são mais ou menos 3 ou 4 sessões. Isso. Que aí fica. Uhum. E dura quanto tempo? Em Tem quanto tempo tem que pacientes fazer que novamente? fazem a cada uma vez no ano, 2 anos, varia muito. Ainda mais porque hoje na internet a gente tem aquela visão de que o dente tem que ser da cor dessa xícara, né? Tem que ser muito branco. E Sim. eu falo pra eles, olha, meu dente é clareado, mas ele é levemente amarelado, porque é normal É o que ele normal, seja. né? Porque fica meio artificial, né? Você. Também tem isso, tem aquela ideia de que o dente tem que ser super branco, e as pessoas associam isso com limpeza, e não tem nada a ver. Uhum. Né? A gente tem a camada do dente, que é a primeira, que é o esmalte, e ele é translúcido. E a gente tem a dentina, que vem depois, ela é levemente amarelada. Quando a gente clareia o esmalte. Então é normal que fique um fundo levemente amarelado, ainda que seja um dente clareado. E não aquele dente branco papel que as pessoas estão optando por ter hoje, né? É. Aí uma coisa que eu vejo, aí me perdoe se eu tô falando uma bobagem aqui, mas tem aquelas lentes de contato Sim. que as pessoas estão colocando, que o dente fica perfeito, né? Ali fica. Porque eles colocam, é como se colocassem uma lente de contato, né? Uhum, é uma É uma películazinha fina. película em cima do dente. Uhum. Mas eu observo que quando tira a lente, para eles colocarem a lente, eles serram o dente. Existem dois tipos. Ah, Existe a faceta de resina. hum, Hoje é a que eu faço mais no consultório. E tem a de porcelana. A de porcelana você precisa fazer um desgaste, sim, nos dentes. Mas não chega a ser aquela coisa dente de tubarão que todo mundo não, vê. mas eu já vi, eu Não, acho que foi com tiro-lipa, tu já viu? Com sim, tiro-lipa. no Ele começo as pessoas tirou, faziam caiu, isso. o dente feio. Rapaz, Há não faz uns 10 sentido, não anos vale a atrás pena as não isso pessoas aí. faziam isso. Hoje a gente preza por um preparo mais conservador, que não Ah, precisa ser ótimo. isso tudo, não. Mas mesmo assim ainda tem um desgaste para poder Tem, encaixar, é? tem. Mas não é tanto daquele jeito, não. É meio milímetro, 1 milímetro. Coisa bem. Mas a lente de contato, porque você falou que tem A de resina e tem a de porcelana. a de porcelana que tem que ter o desgaste. É A isso? de resina também tem, mas também é muito pouco. É só pra gente conseguir deixar, como é que eu posso te dizer, um pouco áspero pra ela grudar em cima. Ah, Não vai ser um desgaste assim, totalmente assim considerável. É uma coisa só pra eu conseguir colar em cima uhum, aquela resina ali. E hoje os pacientes estão buscando muito por algo natural. O que chega pra mim no consultório é um paciente que quer fazer um clareamento e tem um espacinho entre um dente e outro e aí ele quer fechar só esse espaço. Ele não quer entendi. mudar muito o sorriso dele, ele quer melhorar, deixar uma coisa mais harmonizada ali, né? Uhum. Mas nada muito. Você falou em harmonizada. Eu vejo Uhum. que dentistas também, eu não sei se, se você faz ou se o dentista faz isso, mas essa questão de harmonização facial, Sim, sim. o dentista também trabalha com Sim, em isso. 2019 foi uma especialização que foi regulamentada pelo nosso conselho.
A Foi. gente também pode fazer botox, preenchimento labial, de mento, rino. Mas a gente mexe daqui até o osso do tragus. Não pode passar disso. Nada de orelha, nem. Ah, então é só o rosto É, e a um parte aqui pouco do aqui do pescoço. pescoço, isso. Então, o que é realmente a harmonização facial? Porque tá muito em alta, todo mundo fala disso, não, fazer harmonização facial. O que Sim. significa isso? É você tentar deixar de uma forma mais harmônica, sem mudar muito os traços das pessoas. O que parece ser totalmente oposto do que a gente vê na É porque internet, na né? realidade a gente vê os casos Mais extremos, né? extremos, né? Uhum, Mas tem sim. muita gente que faz que a gente nem sabe Exatamente. que O fez, né? intuito, e eu acho fantástico, é quando isso acontece. É quando você faz alguma coisa e alguém olha pra você e diz, ai, tem alguma coisa no teu rosto que eu tô achando tão legal, mas eu não sei o que é, É, né? quando você Não não é aquela percebe. coisa que a harmonização chega antes da pessoa. Eu não É. concordo muito com isso. Mas como é? Eu sempre tive essa curiosidade. Mexe alguma coisa no osso? Ou é aplicação de alguma substância? Porque é como se você, por exemplo, para o homem, você deixa o rosto mais quadrado, né? Assim, Melhor deixa. esse contorno. É o preenchimento Ah, nesse caso, é um preenchimento de ácido hialurônico. A gente já tem ácido hialurônico no nosso corpo, então a gente só vai dar uma injeção a mais ali daquela substância naquele momento. Então a gente consegue modelar, então ele tem várias densidades, tem um mais fluido, tem um mais denso. Nesse caso da mandíbula, sempre é um mais denso, que é para dar aquele contorno. Mas também tem o mais fluido, que é o da boca, que é o preenchimento labial, que a gente tenta fazer aquele contornozinho, uma coisa mais leve. E no caso do Botox, é a toxina botulínica que a gente vai injetar no músculo para evitar que aquele músculo faça uma força desnecessária. hum, Até para fazer o meu. A hum, testa, sim. ela faz essa ruga, né? É. Da expressão. E aí, quando você coloca o Botox, é como se congelasse por alguns meses esse movimento. E aí previne rugas futuras, no caso, né? Ele retarda o Isso, aspecto físico do isso, envelhecimento, né? exatamente. No rosto, no caso, né? Uhum. A ideia sempre é essa, mas, né, como a gente vê hoje, as pessoas pesam tanto a mão que elas acabam virando outra pessoa. Chato, fica É muito estranho. estranho, parece que todo ano vai fazer um RG novo, É verdade, né? fica estranho. E esse procedimento, ele é reversível, tipo, Sim, sim. por exemplo, se a pessoa não gostou, tem Existe. como você tirar. Existe a hialuronidase, que é uma Ah, substância que a gente coloca para tirar. Geralmente ele fica em média 6, 12 meses no corpo. O caso do preenchimento, né? No Botox é 4, 6 meses. então o preenchimento ele some depois, né? Sim, sim. Vixe, então aquela harmonização facial, Por isso que ela. as pessoas estão fazendo sempre. Só que como ele demora um pouco para sair e as Hum, pessoas querem muito volume, o paciente chegou, colocou uma boca hoje. sim. Daqui a 4 meses ele vem e quer colocar mais. Só que ainda tem preenchimento lá. Ah. E aí vai ficando esse exagero, aquela coisa pesada, né? No rosto da pessoa. Entendi. É porque vai virando, sabe, Raine? Eu observo as pessoas, elas não têm limites, né? Uhum, é a dismorfia. É, Dismorfia que as pessoas começam a ter. dismorfia, né? Perdendo a noção da realidade. Porque começa a virar um vício. Não é outra palavra, é um vício de sempre estar ali colocando, eu quero mais. Aquela busca daquela perfeição. Que não existe, né? Que não É existe. você em busca de algo que não existe, acaba não perdendo a mão mesmo Sim. ali. Quando menos espera, Uhum. você fica vivendo. Tem até o exemplo da GK, né? Não sei se conhece ela. A GK, sim, sim. Aí ela mudou totalmente o rosto dela. Ano passado ela era outra pessoa, né? E hoje ela retirou alguns procedimentos e hoje ela tá mais nessa vibe da naturalidade e ela tá tão linda que quando você olha assim, tipo, não é a mesma pessoa, sabe? Aham. E aí eu acho que é onde as pessoas vão se perdendo, né? Vão pesando um pouco a mão nesse vício. É um vício, acaba sendo um vício. Uhum. Mas aí a gente, voltando aqui para a questão do corpo, de como o tratamento com, assim, a forma que você trata a sua boca pode influenciar. Uhum. Quando você tá com algo. Eu ouvi, eu vou perguntar isso daqui em relação a. Diz que tem problemas aqui no dente. É cárie, mas que é inflamação, né? Cárie no dente, porque teve uma seleção de futebol de 1964, se eu não me engano. Ou não, a de 68, que o Brasil perdeu a Copa. Que tinha tantos jogadores com problemas no dente, que teve um profissional lá que disse que o Brasil perdeu a Copa pela boca. Foi, ele deu fez esse comentário. É. Porque tinha muita gente com
com problema, precisa Até extrair os dente. anos 80, o Brasil era considerado o país dos desdentados, Pronto. né? E a gente vê hoje que, querendo ou não, a saúde bucal é mais acessível, a gente tem mais informação, a gente tem como mostrar vídeos, ilustrar, explicar para o paciente a importância de um dentista, né? Mas, sim, há um tempo atrás as pessoas não tinham o costume da odontologia preventiva, e sim a odontologia só para curar. Ah, eu tô com uma dor, arranca. Arranca. Né? Hoje a gente sabe que se está com Extrai o dor, tem um dente. tratamento de canal, a gente consegue restaurar com resina. Ser o mais conservador possível para deixar o seu dente ali naquele momento, né? Não tirar ele, porque é um órgão, É. né? E as pessoas negligenciam um pouco isso. E é interessante, porque se você observar, realmente nessa linha, quem foi adulto na década de 80, Uhum, jovem, muita gente usando dentadura nessa época, né? sim, Assim, sim. quem nasceu da década de 40, 50, Uhum. década de 30, né? O pessoal com dentadura. Não Dentadura tinha era essa, normal, não né? tinha essa ideia de prevenir, né? De É, fazer uma limpeza, ir lá no dentista fazer uma consulta para ver se tem uma cárie, ou se já tiver, tratar logo. Não. Esperava sentir dor para quando sentir dor já arrancar. arrancar. E aí saía arrancando. É. Quando o dente não ficava podre, né? Uhum. Porque tinha também Ele de ficava já tão estragado. destruído que não tinha mais o que fazer. E aí caía. Sim. E hoje você não vê, né? Engraçado, não Hoje existe chega dentadura. os pacientes para mim, eles chegam, ai, mas o meu dente quebrou, tô com cárie, meu Deus, eu não posso perder meu dente, eu não posso, eu vou beijar, eu vou sorrir, as pessoas vão ver banguela, Sem né? dente, usar uma dentadura. Sim. E não tem, né, cara? Hoje tá mais. E quem não quer usar a prótese, vai pro implante, né? Porque é aquela coisa mais, que é o padrão ouro da odontologia hoje, né? Porque a prótese tem aquela coisa chata de você estar tirando e botando, o implante não, ele vai ficar ali. E como é um implante? Como é que você faz? Você cola um dente no outro, ou você tem que furar o osso? O implante, assim, bem a grosso modo, é um parafuso de titânio que a gente vai furar como se fosse uma furadeira mesmo ali, uma broquinha que a gente vai colocar no osso. E aí, a partir daí, o seu osso vai ósseo integrar aquele parafuso como se fosse parte dele. Ele não vê como um corpo estranho, não? Assim. É uma das recomendações que a gente fala para os pacientes, é a higienização normal. Porque se inflamar e o seu corpo entender que aquilo ali não faz parte, ele rejeita. E aí e aí tem pessoas que perdem o implante. Porque o corpo. Porque não cuida, não tem a higienização correta, e aí acaba acumulando placa, e inflama, e aí o corpo expulsa. Bora tirar isso daqui. É. Tá certo. Mas aí você, como você falou, é como uma furadeira, você insere, e aí depois você parafusa o dente, é isso? Ele vai estar ali rosqueadinho nesse Rosqueado. parafuso. Uhum. E acredito que seja uma cirurgia, assim, é uma cirurgia, É uma né? cirurgia. É um pouco, porque tem que o ter descanso, sim, anestesia, né? anestesia, tem os pontozinhos, depois tem que vir para tirar. Mas é quanto tempo, assim, tem que ficar internado? Não. É um procedimento que varia muito, mas geralmente meia hora você consegue fazer esse implante. E aí, só que você recomenda para o paciente que ele tenha um descanso, que ele evite fazer esforço físico, evitar cuspir, porque quanto mais cuspir, mais vai estimular o sangramento. E aí, Quanto tempo, mais ou menos, de recuperação? pelo menos uns 15 dias, É mesmo? sem fazer tanto esforço, né? Mas aí depois a gente consegue ter uma vida normal. Vai cicatrizar, ele vai desinchar. Eu falo 15 dias assim, eu tô dando um prazo assim bem longo, porque varia muito Já de com cada tudo- organismo. Aham. Uma média assim, mas já com tudo incluso, então. O procedimento, o tempo de descanso e ficar normal. Isso. Mas você já sai com o dente parafusado ou você primeiro bota e depois vai no consultório colocar Tem o dente? os implantes de carga imediata, que é o que a gente coloca o parafuso e já coloca a coroa do dente, que é essa parte que a gente vê, né? Mas tem alguns pacientes que colocam, espera cicatrizar, molda para mandar pro laboratório, fazer a coroazinha tudo certinho e depois volta. Mas, por exemplo, porque muita gente, principalmente senhores, acredito, que usem a prótese, né? Aquela famosa dentadura, já estão muito tempo sem o dente. Impacta o tempo que a pessoa está sem o dente para colocar o parafuso, porque eu acredito que não sei se a gengiva naquele local onde perdeu o dente deve ir ficando diferente, né?
Sim. Porque uma coisa é você estar com um dente ali, outra coisa é não ter dente. Eu acho até que ela Quando vai você afinando. perde, exatamente, quando você perde o dente, o osso que tá ali em volta, ele vê assim, ah, não tem mais necessidade de eu estar aqui, não tem quem eu precise segurar. Então ela vai diminuindo. Tanto que você percebe pacientes que não têm dente há muito tempo, que a boca deles começa a ter aquela sensação de que murcha, É. né? Que começa, não tem mais esse osso aqui para dar o suporte labial. Então o lábio vai ficando meio caído porque não tem mais aquele osso ali para segurar. Né? Entendi. E aí, nesses casos, alguns pacientes precisam fazer enxerto ósseo para poder ter aonde fixar Então dá até para implante. fazer isso, é? Sim. Rapaz, vocês pensam em tudo. Aí como é um enxerto ósseo? Vocês implantam o quê? Algum material que parece osso dentro do... Isso, a gente tem os enxertos das marcas dos implantes, onde a gente vai estar lá, vai misturar com soro e na hora da cirurgia a gente coloca. E aí já faz na mesma cirurgia. Mas como é como se fosse um cimento que você coloca no dente ou você implanta dentro do osso? É uma membrana. A gente vai ter uma membrana ali que na hora da cirurgia você abre, coloca ela e ela vai se ósseo integrar ali no osso. Mas é rápido que isso acontece? Ou demora para isso acontecer? Em média, assim, para cicatrizar total, 6 meses. Ah, quando tem que... Mas normalmente eu acredito que para chegar nesse nível tem que Tem que ser ser uma perda dentária, assim, de muitos anos. quantos anos mais ou menos assim? Porque quando você perde um dente, você já começa a perder osso também. Mas para perder nesse nível, a ponto dela ficar uma mandíbula, assim, bem ralinha, né? Tipo, mais de 10 anos, 15 Né? anos. Uhum. Então, pronto. Então, mas e aí, nessa questão de você ter problemas, dentes com cáries, tem muita cáries no dente, o que é que isso impacta na sua saúde interna, assim? Tem alguma, como esse caso que eu falei lá da seleção de futebol, que você, a gente perdeu pela boca, porque o fato deles estarem com problemas dentários, eles não estavam rendendo dentro de campo, entendeu? O que era nos treinamentos, o que era para render. Impacta mesmo, assim, você tá com alguma inflamação na boca, você tá com isso gera algum tipo de... Impacta no sentido que uma pessoa com dor não é uma pessoa totalmente sadia. Ela vai ter aquele estresse de estar com a dor, né? Ninguém é feliz com dor. chato. Aí E uma você dor de dente é chata. Então, aí você tá ali com a dor, você já não consegue se concentrar do mesmo jeito que você se concentraria se não tivesse, né? Então é uma coisa assim bem ampla pra Sim. gente conversar sobre, porque varia muito, né, de como que você lida, como é o seu limiar de dor. Um paciente que ele falando sobre bruxismo, os pacientes com ansiedade, eles desenvolvem aquele apertamento nos dentes, às vezes escuta a articulação estralando, a sensação de dor, a musculatura cansada, e não consegue conviver bem num trabalho, num relacionamento, porque anda tão estressado com aquilo ali que impacta em tudo na vida da pessoa, né? O bruxismo é é quando você fica passando um dente no outro, Aquele apertamento, né? Você fica apertando os Tem dentes. gente que aperta tanto. É quando tá dormindo, né? Isso é quando tá dormindo. Pode ser o bruxismo quando você tá dormindo, pode ser o bruxismo acordado, que é o bruxismo de vigília. Existe? Isso. Mas a pessoa assim, involuntariamente Isso. ela faz, é? Uhum. Quando Engraçado, não percebe, sabia. tá apertando. Geralmente o pessoal que faz academia, tá lá botando peso, pegando. Onde fica Aí pressionando aperta ali. e não percebe. Uhum. Isso. E aí, como você vai desgastando o dente, você pode ficar com sensibilidade, pode fraturar dente, então é muito complexo. E aí, tudo isso vai impactar na saúde da pessoa, né? A sensação de bem-estar que a pessoa não vai ter por estar estressada o tempo todo ou com dor, né? Tudo isso tem relação. E como é o E bruxismo? engraçado que também até afeta também em relação a autoestima, né? Isso. Porque tem uma amiga minha que ela tem um bruxismo e ela malha, né? Uhum. E a gente fica. E engraçado, é mais quando final de semana, quando ela tá. Ela já tem normal, mas quando ela ingere bebida alcoólica, ela fica bem mais, porque ela fica suscetível a isso. Sim. E aí, como gera há muito tempo já, afetou, né? Tá afetando. E aí ela fica com a autoestima muito baixa, dizendo que os dentes dela estão modificando, estão ficando tortos, então acaba Vai afetando quebrando, também. né? Uhum. E quebra mesmo, chegar a quebrar. Tem gente que quebra mesmo. Como se diz o povo do interior, assim, no tronco. Quebra mesmo. E aí, pra você reabilitar com resina, tem que ser um tratamento em conjunto, ó. Você vai ter que se prontificar a usar a sua placa, o seu dispositivo. Por quê? Porque se a gente colocar a resina aqui, quando você chegar em casa, você vai apertar, ele vai quebrar de novo. Né? Então,
como é que eu posso falar? É um tratamento que vai ser não só comigo, mas com psicólogo também, porque geralmente são pacientes ansiosos, estressados. E aí, como eu te disse, é tudo interligado. E para você parar de ter bruxismo, você tem que fazer esse tratamento psicológico, é uma coisa que é Ele tem mais mental. tratamento. Ele não vai ter uma cura, DTM. Bruxismo vai ser uma variação ali dentro da DTM, que é a disfunção temporomandibular. E aí ela pode ser articular, que é o que eu te disse, às vezes tem paciente que sente um estralozinho aqui, ou ela pode ser muscular. Tem gente que sente dor na musculatura do rosto, no pescoço, sente enxaqueca, né? Tudo isso por conta dessa tensão ali. Mas, assim, talvez o profissional de saúde mental, quando ele vai passar alguma medicação, algum remédio, que ele dê uma relaxada, é isso? E aí Acontece? vai ser, né, o tratamento conjunto. Vamos ali para terapia, mas eu também vou estar aqui fazendo a minha plaquinha. Porque tem que Tem tratar. que Na realidade, controlar. o dentista ele trata a consequência do Uhum. bruxismo, né? E o profissional, o psicólogo, O dentista ele vai tratar o bruxismo. O psicólogo ele vai tratar a ansiedade. Só que para o bruxismo acontecer, ele tem que ter um pedacinho ali da ansiedade para interferir. é o que eu imagino, Uhum, porque é involuntário, né? uhum. É alguma coisa E involuntária. tem gente que não sente nada normalmente, mas se tiver uma crise de estresse, de ansiedade, já começa a apertar o dente, já começa a sentir umas enxaquecas e acha que é problema neurológico, quando Uhum. na verdade é porque você tensiona tanto essa musculatura que vira uma par de coisas. Engraçado, É, né? tudo E, interligado. e se a pessoa, tipo assim, você consegue identificar quando alguém tá tendo bruxismo? Por exemplo, se você dorme com a pessoa, mora com a pessoa, Sim. você consegue perceber ou é uma coisa assim muito silenciosa? Não, tem gente que é muito alto. É mesmo, De porque ranger mesmo assim o ela fica dente. passando um dente no outro, É, né? muito alto. Como é que E tem gente que acorda com barulho do próprio do dente, próprio que eu dente. já ouvi eles falando É. pra mim isso no consultório, os pacientes. Não, eu acordei atordoado porque meu dente, quando eu vi, meu dente estava apertando. E já teve pacientes que disseram que acordaram porque o dente quebrou. Foi, botou tanta força ali que Puxa vida, quebrou. Ave Maria. É uma dor horrível. Porque além da dor, você ainda vai sentir uma sensibilidade. Você vai expor o tecido do dente que não é pra estar exposto. E acredito que o dentista, mesmo quando a pessoa não saiba que tem bruxismo, Uhum. quando você olha a boca dele, você Sim, sabe. dá pra saber. Dá pra Dá pra perceber. saber se você escova o dente com força, se você aperta o dente, a gente consegue saber um monte de coisa Tudo, né? só olhando. Tudo pela boca da Sim, pessoa. entrega tudo. Tá certo. E o tártaro, né? Que é uma coisa também. Essa questão da limpeza, porque mesmo você escovando os dentes, o Uhum. tártaro ele se forma ou tem alguma forma de você não. Porque eu já fui no dentista uma vez e ela disse: Ó, tá tártaro aqui atrás e tal, aí fez uma As limpeza regiões lá. mais comuns sempre vão ser essas duas, por causa da parótida, que é a glândula que a gente Ah, tem em salivar aqui, e aqui nos dentes aqui de baixo, né, os inferiores. Por quê? Porque tem glândulas ali jogando saliva o tempo inteiro. Então, se você não escovar bem ali, aquela placa bacteriana vai se calcificar junto com a saliva. Então, cria o hum. tártaro por isso. O E- tártaro é isso, essa é, calcificação dessa placa da placa, bacteriana. exatamente. E Hum. por isso que é importante você estar indo de 6 em 6 meses fazer essa limpeza preventiva também, né? Para evitar que se forme tanto a ponto de inflamar a gengiva, você ter perda óssea, assim. Ah, então a ida de 6 em 6 meses não é apenas para orientar, não, né? É, É porque essa prevenção. limpeza ela Sim. faz com que Uhum, isso não se forme. uhum. Tá certo. E a questão do dente de leite em crianças, né? Que eu acho uma coisa fantástica na natureza, o dente de leite. Olha, eu digo que quando Deus fez, e ele pensou, rapaz, como é que essas crianças vão cuidar dos dentes, porque eles são tão difíceis, É a né? coisa mais fofinha. Mas, né, é complicado você escovar o dente ali da criança, não sei o quê. Uhum. E aí Deus falou, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma oportunidade para eles, eu vou trocar os dentes aí, Dá uma né, segunda uma chance. segunda chance para eles aí com o tempo. Com quantos anos elas começam a trocar os dentes, doutor? Com 5 anos a gente já consegue ver a primeira perdazinha dos dentinhos inferiores. Hum, E aí, geralmente é um pânico, né? Que eles estão assustados, não querem ah, tirar, têm medo, é uma sensação nova. E aí, né, é nesse momento que a gente tem que estar acompanhando eles, porque já ouviu falar que tem dente que não sai, que amolece, aí endurece de novo.
Aí Tem isso, é? tem gente que fala isso, né? E aí, quando você vê, tá nascendo outro já por trás. Por trás, é. Aí fica aquele monte de dente dente. que precisa ter que. Uma confusão de Aí dentes. precisa ter que usar um aparelho depois, o aparelho ortodôntico. Então, você sempre tem que estar acompanhando a criança, né? Na escovação também, a escovação supervisionada é super importante. Porque a criança, ela não tem essa instrução que a gente tem, né? Sobre o que é certo e o que é errado. Uhum. Então, eles vão ser o espelho dos pais, dos cuidadores que estão ali. Se eles verem os pais escovando, cuidando direitinho, eles vão querer fazer do mesmo jeito. Eu não sei não, viu? Eu tenho um lá em casa que todo dia é uma Dá um estímulo, luta. coloca ele pra ver um vídeo escovando. Vamos escovar enquanto canta Não, uma já fez música. tudo. A mãe dele fica dizendo que ela é dentista e tá numa consulta com ele. É tanta coisa para ele poder escovar esses dentes. É um negócio, Pode viu? tentar deixar. Você escova, aí deixa ele olhando ali, ou então deixa ele brincar com a escovação e depois, pronto, agora eu vou fazer. Não, são muitas técnicas. Eu vi Tem que ser várias. um vídeo não, uma imagem que achei interessante, que diz assim, como eu imaginei que fosse quando eu fosse, assim, como eu imaginei como seria eu escovando os dentes do meu filho. Aí mostra-se uma cena de propaganda, Sim. né? Os filhos sorrindo e a mãe escovando os dentes dele, ele rindo e ela rindo, tudo bonito. Aí a realidade, ela lutando com Godzilla. É você que desce na escada correndo com a escova na mão. Essa é a realidade, porque é muito difícil. eu Mas entendo. aí Deus, com sua enorme sabedoria, deu a oportunidade de uma segunda chance. E com quantos anos a criança tem que começar a ir no dentista? A partir do primeiro dentinho. É Já é mesmo? importante, porque tem que ter esse acompanhamento, tem que ter uma escovação com flúor, né? Pra gente fortalecer já os outros dentinhos que vão vir. O flúor pode começar lá com quantos anos, assim? Porque tem a pasta sem flúor, né? Que é pra... Cancela. Não tem não. Porque foi orientado isso, que nos primeiros meses, assim, quando começou a nascer, quando começou a escovar, porque ele não cospe, né? Assim, ele não tem essa... Eu falo, mas assim, as pessoas têm essa noção de que o flúor ele vai vir numa dosagem super alta. Não, ele vai vir exatamente para cada idade ali. Por isso que as pastazinhas têm a recomendação, né? Os cremes dentais têm a recomendação de cada idade. Então eu falo para eles, para as crianças quando vão lá no consultório, que o flúor é a vitamina para deixar o dentinho mais forte. Então eles têm que usar a partir do primeiro dentinho que nasce. Já tem que usar, Tem que mesmo usar. né, numa É quantidade. uma quantidade bem pequena, às vezes um Que grão se de ele engolir, arroz. não vai causar nenhum problema, né? Exatamente. Tá certo. Tá certo, Rayane. E Rayane já tá se caminhando já pro final aqui. O que é que você acha que você gostaria de falar mais sobre a saúde bucal? É tão interessante porque é um mundo, né? É um mundo. A gente vê aqui, não dá tempo de falar sobre tudo, porque um assunto vai puxando o outro. Não, eu não tô me aprofundando em outras coisas aqui. Eu tô tirando dúvidas mais gerais aqui. Mas em relação às doenças em si, né? Eu vi que o diabetes, Eu acho que todo paciente com doença periodontal, com essa inflamação de gengiva, tem que ter um rastreamento de diabetes, porque elas sempre estão ali interligadas. Interligadas, né? E todo dentista tem que ter um endócrino, e o endócrino tem que ter o seu dentista para chamar de seu, para estar ali na parceria, porque é um trabalho em conjunto, né? Porque reflete muito, né? Assim, Sim. E o que você faz também no dente pode refletir muito no... uma bactéria que vai estar ali, você vai deixar uma infecção, uma cárie que às vezes toma outra proporção ali na corrente cardiovascular. Então, assim, é muita coisa. Tem que estar ali acompanhando. Realmente, não é só ir lá de 6 em 6 meses para eu fazer uma limpeza. Não, tem todo um acompanhamento, uma conversa onde a gente vai entender quais são as suas necessidades. Porque a consulta é individual, né? Sim. E o tratamento também. Então, o que pode ser uma inflamação em você, em outra pessoa, talvez não seja. Pode ser um trauma, uma pancada que ela levou e por isso está sangrando, assim... Varia muito de cada pessoa. Tudo tem que ser analisado. E hoje Isso. é interessante como na área da saúde foi se criando muitas especialidades, Sim. né? Então, um médico, ele é médico de um determinado assunto, e aí tem um especialista em outro assunto ali. Então, Tem você a tem que subespecialidade da especialidade. Isso, tem a Sim. subespecialidade daquela especialidade. Você está Sim. deixando a coisa bem mais restrita. Isso. E, consequentemente, isso deixa assim, os resultados e o tratamento, né, Bem são mais mais eficaz, eficazes. É isso daí. Eu queria deixar o Instagram da Rayane, Renata, por gentileza. É DRA, Rayane com Y, Cavalcante. Tá aqui. DRA Rayane
Cavalcante, né? Tá, você pode baixar um pouco. Ah, no seu Instagram você tá. Deixa eu ver aqui, Tony. 4 mentiras que contaram sobre clareamento dental. Quais são as 4 mentiras que. Clique aí pra você ver aí. Bota aí. É bem curtinho. Ah, é porque não tem o áudio, né, Tony? Clareamento é um procedimento seguro que não causa nenhum. Que você sente muita dor, que não Não clareia de verdade, que deixa os dentes fracos e que tem que parar de tomar café. Ah, Isso é um não mito. precisa não? Não. Rapaz, e Coca-Cola também, não? Nem o alimento, nem açaí, nem um vinhozinho, nem nada. O que é importante? É depois que você ingerir essas alimentações mais pigmentadas, é você escovar. Pra não ir formando aquela, que eu digo pros pacientes, aquela placa roxa, Sim. marrom em cima do dente, né? Porque assim, um paciente que nunca fez clareamento, ele tem 40 anos, nunca fez o clareamento. Ele tem 40 anos de pigmento ali no dente dele. Então, ele vai fazer um tratamento desse clareador, não vai ser com 2 meses que vai voltar tudo. Sim. Porque esses 40 anos vão voltar, né? Uhum. Então- Pode deixar lá também, eu quero ver mais coisas lá. Pode descer. Pode descer mais. Que eu te falei sobre as resinas, ó. Ah, deixa eu ver aqui a resina. Essa paciente tinha um espaço entre um dente e outro. Ah. E aí ela queria fechar sem perder a naturalidade. Tá aqui, né? Isso. Ah, perfeito. Sem perder muito a naturalidade. Esse dentinho dela aqui, inclusive, era até de leite. Ela De já era leite? adulta e não tinha perdido. E Não aí tinha ele tava perdido? lá. Mas se tirar, nasce outro? Não. Nasce mais Por não. isso que eu disse, cuide dele Perdeu como a- a sua vida, É. porque senão é só um implante depois. É, perdeu a oportunidade. Não É. nasce mais não. Desce aí, Tony, mais. Sinais que você precisa de uma limpeza. Acúmulo visível de placa. Pode descer. Descer. Deixa eu ver aquela ali, Tony. Quando o paciente diz não gosto de usar fio dental, aí você explica direitinho também. Eu sempre faço esses vídeos curtinhos com aqueles áudios que estão em alta, né? Sim. Porque o Instagram acaba entregando isso para as Entregando pessoas mais. e as pessoas veem esse assunto de uma forma mais Pode leve, fechar, Tony. né? Sim, claro. Hoje eu- Aí vem, porque não adianta estar falando aí um monte de coisa com termo técnico que não vai Não, chegar hoje- no paciente é, como deveria. Hoje em dia, a comunicação é essa, né? Uhum. É a forma antigamente, você não pegou essa época não, mas antigamente tinha as listas amarelas, que você procurava o profissional no catálogo Eu telefônico, me lembro disso. Você lembra disso? Lembro disso. entregando a idade aí. Lembro Rainha. disso. Entre- Corta essa parte. E aí hoje é pelo Instagram, né? Você É. vê os profissionais ali, é um É a canal, sua vitrine, né? O Instagram, ele acaba é sendo. um canal de comunicação. E você trabalha com, porque eu vi que você vai de estética, né? Você faz estética, né? E também a parte básica, vamos Dessa dizer parte assim. da prevenção. Então, o que é que a você, parte que eu gosto qual é muito. o que é que você trabalha lá no seu consultório? O que chega sempre pra mim é clareamento, resina e gengivoplastia, O que é que é gengivoplastia? uma cirurgia onde a gente consegue remover um pouquinho da gengiva para melhorar o contorno do dente. Às vezes a pessoa tem um dente menorzinho e quer expor mais ele porque a gengiva cobre, aí a gente faz uma incisãozinha ali. estética, né? Então, a estética. É uma parte estética. Só que pra gente ir pra essa parte, a gente tem que cuidar, deixar Arrumar todo a o casa, né? terreno como... Você não adianta, primeiro você faz a casa, depois Sim. você mobília, né? Uhum, Tá certo. exatamente. E aí, então, é mais a parte estética e E a implante, essas preventiva. coisas você faz também, não é? Eu trabalho com outros colegas, e aí Ah. alguns fazem essa parte do implante, outro da prótese, outro tratamento de canal, mas a gente sempre tá ali Tá junto. juntos, né? Um sim. vai Uma odontologia assim integrada. integrada. Perfeito. Perfeito, Raiane. Pois, Raiane, muito obrigado, viu? Ai, muito obrigada pelo convite. Muito obrigado. Já fica aqui o convite para uma outra oportunidade, a gente Vou abrir até lá uma caixinha de dúvidas, aí depois Pronto. a gente traz aqui. Traz porque aqui. é muita coisa, né, pra gente traz aqui conversar pra tão gente- rápido. traz aqui pra gente conversar, com certeza. Sim. Tirar a dúvida das pessoas que, olha, eu vou dizer, muita gente tem, viu? Muita gente tem É. dúvida. Eu acredito que você deve receber muitas coisas no seu. Outra coisa Ah. que eles falam pra mim é, não sei se você já viu, que é aquela pasta de carvão ativado pra clarear o dente. Eu Dá digo, certo aquilo. digo, pelo amor de Deus, você vai fazer um churrasco na sua boca, não faça isso não. Não dá certo, não. Não dá certo não, ele Deixa é a muito boca toda abrasivo. preta, né? Não- Ele é abrasivo, é como se você estivesse pegando aquelas palhas de aço, passando uma panela, porque arranha. Aí tipo, a panela ficou brilhosa. Mas você arranhou ela toda. Arranhou, né? Arranhou. Existem Eu outros acho, meios. eu acho que dá essa sensação de ficar mais claro, porque você deixa ele escuro Uhum. com o carvão, né?
Pronto, ele tá aqui todo escuro. Quando você tira, aí fica mais claro, E aí né? ele vai Você pensa que- danificando ali o esmalte dentário, que é um tecido que ele não vai crescer de novo, Entendi, né? E aí você vai ficar entendi. com sensibilidade, um monte de coisa. Olha aí, cuidado com o carvão, né? Cuidado, Então, gente. não recomendo, né? Não. Tá ótimo. Pois, Rani, muito obrigado, viu? Até outra oportunidade, a gente vai conversar aqui novamente. Com Tá certeza. bom? Obrigada, viu? Obrigado. Você que nos acompanhou também, muito obrigado. Esse foi mais um episódio do podcast Fala Gol. O podcast oferecido pela Copego, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Estado do Ceará. E também tem o apoio da COPED, Cooperativa dos Pediatras do Estado do Ceará. Saúde e muita paz para todos nós. E até a próxima, se Deus quiser.